Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, pode me mandar uma mensagem pelo meu Instagram, Laura_Perucchi, mas agora nós temos também um perfil para o podcast, então aproveita e já segue lá, é Let's Talk.New York. Bem fácil, tá no meu perfil também o link. Se você curte podcast, deixa um review pra gente lá na Apple Podcasts, no iTunes. E lá no Spotify também dá pra você deixar estrelinhas pra gente. No episódio de hoje eu recebo a Michelle Alves, que é de Blumenau, Santa Catarina. A história da Michelle é bem interessante. Ela saiu de casa aos 20 anos para fazer intercâmbio de au pair nos Estados Unidos, onde passou 1 ano e meio, mais precisamente no estado do Colorado. Lá, ela começou o seu canal no YouTube, onde falava sobre programas, sobre a vida no exterior e outros temas relacionados. Hoje ela é criadora de conteúdo e tem o maior canal no YouTube do Brasil sobre intercâmbios. E hoje a Michelle está em Berlim, na Alemanha, para onde ela se mudou em setembro de 2021 para fazer um mestrado em marketing, não antes sem ter feito mais outros intercâmbios, incluindo Nova York e Dublin. Inclusive, eu acompanho a Michelle há muito tempo e essa nova fase dela na Alemanha tem sido muito inspiradora. É sempre muito legal ver as mulheres ganhando o mundo e conquistando seus sonhos. E é sempre muito legal também ver as pessoas saindo das suas zonas de conforto e indo atrás de novos desafios. E hoje a Michelle tá aqui para contar um pouquinho dessa história. Michelle, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar o convite de estar aqui hoje no podcast. Eu amei, Laura. Muito obrigada a você pelo convite. É sempre muito gostoso. Eu adoro participar de podcast. Ainda não tenho o meu, mas eu acho tão legal, tão sensacional. Então, eu tô bem feliz com o convite. Obrigadão. Eu quero muito falar dessa tua fase atual, mas eu acho que não tem como falar do teu presente sem falar do teu passado. Tu fez o programa de au pair com 20 anos. Como que foi tomar essa decisão? O que tu sabia na época sobre o programa de au pair? Eu acho que muito do que se sabe hoje do programa de au pair foi tu que criou o conteúdo, né? Então, como foi meio que nessa vibe de tudo era mato? Tu teve medo? É muito louco, porque quando eu olho pra trás, eu penso, cara, aquela Michelle, ela não sabia de nada. E ela tava tranquila, sabe? Já fazem 8 anos e, como tu falou, eu cheguei quando era tudo mato, ajudei a capinar esse universo do au pair, a criar conteúdo. Acho que foi um dos primeiros canais no YouTube a falar, tipo, bem abertamente, passo a passo, como que faz, e não só reclamar de host family, né, que eram os únicos vídeos que existiam quando você procurava sobre o assunto no YouTube. Eu ser tão nova, ao mesmo tempo que foi um desafio, também me deu muita coragem, sabe? Eu acho que foi aquela Michelle de decidir aos 19 anos fazer o au pair, meio que pensando, eu sou nova, vou tentar. E talvez se fosse hoje em dia, pensaria 2, 3, 4 vezes antes de tomar a decisão de fato, né? Então eu sou muito grata àquela Michelle que teve coragem, que não tinha inglês nenhum, assim, era básico do básico do básico. Uhum. E eu falava, agora eu penso, caraca, onde é que você foi se meter, sabe? Assim, porque agora, morando na Alemanha, eu tô vendo como é não falar o alemão, mas que bom que eu tenho um bom inglês pra me dar esse suporte, sabe? Então, a Michelle de 2014, ela foi bem doidinha. Como que tu decidiu fazer o programa de au pair, assim? O que tu tava fazendo na época? Tu sempre pensou em estudar fora, em ter uma experiência fora? Tu já tinha viajado? Nunca tinha viajado pra fora, tinha viajado bem pouco também pelo Brasil. Eu fazia, assim, menos de 6 meses quando eu embarquei pros Estados Unidos, que eu tinha viajado, por exemplo, de avião pela primeira vez, porque foi a trabalho também e tal. Eu sempre soube que queria viajar, conhecer o mundo e tal, mas sempre parecia um sonho muito distante, assim. E eu lembro de uma grande amiga minha, assim, que é amiga minha desde muito pequena, a Ana. Sempre estudamos juntas, inclusive fizemos o mesmo curso na mesma faculdade. A gente estava no ônibus indo pra faculdade um dia X. E ela falou, amiga, vamos fazer um intercâmbio? Eu falei, você tá louca, isso é muito caro, não dá e tal. Dela, não, mas olha aqui, tem o au pair. Ele funciona assim, assim, assado e tal, e tal, e tal. E ela fuçava, ela ia atrás, ela pedia orçamento, sabe? Dava bem a cara a tapa. Não sei, acho que não. Dela, não, vamos fazer assim. Eu combinei sábado de manhã de ir numa agência, e aí você vai comigo e aí a gente vê. E aí eu fui, eu achei sensacional.
ali começou o meu plano. Eu tive que sair do trabalho, que eu já tinha um trabalho na minha área, eu fiz publicidade e propaganda, estava cursando a faculdade na época, tive que trancar a faculdade, enfim, foi toda uma mudança radical, assim, na minha vida. Tem muita coisa para organizar, mas que, como eu disse, acho que eu ser nova, ter os meus 19 anos, me deu muita coragem de, tipo, vou tentar, se não der certo, tudo bem. E toda a preparação ali levou uns 6 meses, mais ou menos, até eu embarcar e ficar, de fato, esse 1 ano e meio nos Estados Unidos. Essa minha amiga, ela acabou indo pro Texas e eu fui para Denver, no Colorado. A gente nem conseguiu se ver durante o programa de au pair, mas ali uma tava vibrando pela outra, sabe? Isso também foi muito gostoso. Mas foi muito assim, foi entender que, putz, eu sempre quis viajar, agora tô enxergando essa oportunidade, eu acho que pode ser interessante. Dá pra juntar as minhas economias, porque isso que é muito bacana do au pair, né? Ele tem um custo-benefício muito bom. E naquela época o dólar tava, sei lá, menos de R$3, então Sim. A gente já achava caro, a gente já falava, caraca, já é o dobro do preço. Mas não é o que tá hoje, então eu consegui juntar tudo e pagar e vamos ver o que vai ser, e felizmente deu tudo certo. Sim. E tu ficou 1 ano e meio, voltou pro Brasil. O que mudou na tua vida depois de fazer esse intercâmbio? O que tu notou que mudou em ti quando tu chegou no Brasil? Assim, como foi? Porque eu acho que para todo mundo que passa uma experiência, né, seja mais curta ou mais longa fora do Brasil, voltar é uma experiência também, né? E poucas pessoas falam sobre isso, né? Muita gente fala sobre preparação para ir para o intercâmbio, preparação para morar fora. Mas o voltar também é muito de... Será que eu tô fazendo a coisa certa? O au pair tinha um fim, né? Chegava um momento que você tinha que voltar, a menos que você continuasse estudando, fazendo uma graduação, enfim. O que não estava nos meus planos, que eu precisava voltar para o Brasil e terminar a faculdade e tal. Mas me passou muito pela cabeça de... eu estou sendo um fracasso de estar voltando? Será como é que vai ser a minha vida novamente? Porque parece que tudo muda, né? E, tipo, as pessoas, os lugares, as coisas. Eu lembro de, tipo, ver buraco na rua que um ano e meio depois que eu voltei pra minha cidade, continuava ali. Então, as coisas em si não tinham muito mudado. Mas a mudança real tava dentro de mim, assim. Eu acho que isso que foi o mais transformador. Me afastei de várias amizades que, quando eu voltei do intercâmbio, já não fazia mais sentido estar ali. Ou mesmo que a distância acabou afastando. E eu lembro como eu cresci, como eu aprendi, como eu identifiquei que existiam pessoas muito mais diferentes de mim, que o que eu achava que era o certo nem sempre era o certo pra todo mundo. Enfim, o mundo era muito, muito grande, assim. E aí eu voltei, os primeiros meses foi tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, e agora? E tal. Foi ótimo matar a saudade da família, comer comida da minha mãe, isso não tem preço. Mas eu sabia que eu não queria ficar parada, eu sabia que eu não queria continuar ali. E foi durante o intercâmbio de au pair que eu comecei meu canal no YouTube. Então, Sim. Acho que o intercâmbio também não me trouxe só um autoconhecimento muito grande, me ajudou muito profissionalmente, porque foi a partir dele que eu entendi com o que eu queria trabalhar, né? Por mais que eu estivesse cursando publicidade e tal, que eu já tinha um pezinho na área e tudo mais, eu não fazia ideia do que era criar conteúdo pra internet, não fazia ideia de como se fazia vídeos. Os primeiros vídeos do meu canal eu tô super tímida, tipo, é muito engraçado de assistir. E então, assim, voltei pro Brasil e consegui continuar trabalhando, né, com a internet, que era algo que eu queria muito, que eu tinha começado durante o intercâmbio, que no começo era só um hobby, depois acabou se tornando um trabalho mesmo. Assim, as pessoas sempre me perguntam em algum momento de alguma entrevista, de alguma conversa, sei lá, me perguntam qual dos intercâmbios mais me marcou. E é difícil falar porque todos foram muito especiais, mas eu sempre falo do au pair porque foi o start, sabe? Foi tipo Sim. O começo de tudo. Sim, não, e faz total sentido, porque é como se abrisse a caixa de Pandora, né? Tu percebe que o mundo não é só aquilo que tá ao teu redor, tem muito mais coisas para serem vividas. E tu teve várias experiências entre o programa de au pair até chegar na Alemanha fazer o mestrado. E tu fez várias viagens, enfim, como tu explicou, né, para quem não sabe, é o teu trabalho, então tu tem muito conteúdo sobre intercâmbio, sobre viagem, sobre viajar sozinha, mas todas foram experiências mais curtas. E esse mestrado foi um passo maior de longo prazo. Tu sempre soube que tu queria ter uma outra experiência longa fora do Brasil?
Porque, né, tu ficou 1 ano e meio au pair, depois foram viagens, intercâmbios de 1 mês e tal, 2 semanas. Tu sempre soube que, não, um dia eu ainda vou fazer algo longo de novo. Sim, 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 sim. E eu não só fazer algo longo, mas tentar morar fora do Brasil, assim, acho que esse é o meu goal no momento. Tô até agora no processo de cidadania portuguesa, tô tirando minha cidadania, eu adoro muito a Europa, eu quero muito continuar aqui de alguma forma, então tô tentando aí criar plano B, C e tal, pra que esse sonho se realize, mas eu sabia que eu poderia ficar no Brasil, que essa temporada ali que eu fiquei foi muito boa, porque, como tu falou, me trouxe muita oportunidade de poder viajar para lugares diferentes, trabalhar bastante, enfim, aumentar minha comunidade, né, os meus seguidores e tal. Eu sabia que a Michelle em algum momento ia querer parar um pouquinho e não que eu vá escolher um país, sei lá, da Europa. Eu gosto muito da Europa, eu morei nos Estados Unidos, mas assim, sempre soube que eu gostaria muito de morar na Europa, assim, não me vejo morando nos Estados Unidos, nunca diga nunca, mas... E aí eu, sei lá, não me vejo, tipo, de repente parando só na Alemanha, só em Berlim, onde eu tô agora. Me vejo, de repente, morando em lugares diferentes, até porque o meu trabalho me possibilita isso, então eu acho que eu tenho que tirar a vantagem disso, né? Enquanto eu sou nova, enquanto eu tenho disposição para tal. Depois, eu escolho qualquer cidadezinha no sul da França, assim, bem pequenininha. E aí eu fico lá, aproveitando a minha velhice e tomando um vinho francês. Ou tu vai ser uma velhinha aventureira também. Pode ser, né? Eu sou um pouco preguiçosa. Meu ascendente em touro não me deixa. Eu sou um pouco. Mas pode ser, vamos ver. Mas é isso, assim. Eu sabia que em algum momento eu ia querer, mas eu sou uma pessoa que... Eu acho que é até legal falar isso pra quem tá ouvindo, né? Que as coisas, elas não acontecem do nada, né? Então a gente vê a Michelle viajando, vê a Laura fazendo 1000 coisas também. E tem muita coisa por trás, né? Muita organização, muito planejamento. Então, desde o momento que eu voltei pro Brasil... Putz, eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Então, meu primeiro esforço ali foi tentar transformar aquilo tudo no meu trabalho. Como é que eu poderia viajar mais vezes? Então, foi tentar entender como que eu poderia fazer isso. Agora, como é que eu vou ganhar dinheiro? Porque minha meta é fazer um mestrado. Então, foram anos, né? E passinhos de formiguinha que, para a galera que nos acompanha... só vê o resultado, só vê a gente embarcando, a gente fazendo uma viagem e acha que, putz, sabe, nunca vou ver isso, mas não entende que por trás, nossa, tem muita coisa, e não só financeiro, mas planejamento, assim, pessoal mesmo, de vida, né? Sim, sim. Não, é interessante que tu falou sobre isso, porque tu tinha 20 anos quando tu foi fazer o programa de au pair, tinha o quê? E agora, tipo, foi quase 8 anos depois de quando tu saiu a primeira vez do Brasil, que tu foi realizar essa meta de morar fora. Então, realmente, paciência, planejamento e muita pesquisa também, com certeza, né? E durante todo esse período, né, incluindo o programa de au pair, tu sempre fez muitas coisas sozinha. Tu fez várias viagens, tu mudou pra Alemanha sozinha, tu fez intercâmbios e tu sempre falou muito sobre isso também. Qual o conselho que tu daria, né, pra quem tá escutando, de como quebrar essa barreira e o medo de fazer as coisas sozinha, ainda mais sendo mulher? E como que tu enxerga as experiências, ter experiências sozinha? O que é diferente de fazer com outra pessoa? Até uma pergunta minha, porque isso acho que é um erro meu. Eu acho que eu nunca viajei sozinha, a não ser uma vez a trabalho. Eu acho que todo mundo deveria fazer mais isso, porque eu nunca vi... A maioria das pessoas que eu vejo falarem sobre isso, elas falam muitas coisas boas, de como tu se conecta e tal. Só que aí, como que faz pra ti, né, furar aquela barreira e, tipo, não, vou fazer as coisas sozinha, vou me bancar? Ai, Laura, você precisa viajar sozinha. Essa é a primeira coisa que eu te digo. Mas eu acho que antes de querer fazer uma viagem sozinha, é você identificar o que você gosta de fazer com você mesma, sabe? Tipo, não adianta. Eu sou uma pessoa que desde a minha adolescência, eu curtia muito, sei lá, ouvir minha música sozinha, ficar na minha, tirar um tempo de silêncio.
sempre tinha irmão, e minha casa vivia cheia, e eu lembro como eu gostava de ir pro meu quarto, ficar na minha, tranquila e tal. Ou depois, na adolescência, eu ia pro cinema sozinha, não encontrava alguém que não queria ver um X filme comigo, eu ia. Tipo, eu sempre não vi o lance de estar sozinha como uma barreira, ou tipo, não tem ninguém pra ir, não vou. Pra mim, isso nunca fez sentido na minha cabeça. Pensava, tipo, vou sozinha. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, as pessoas começarem a criar esses momentos a sós no dia a dia. Tipo, vai caminhar, sabe? Se sentar num bar sozinha ainda é muito estranho para você, vai caminhar sozinha, coloca um fone, vai ler um livro num parque, vai tomar um café, sei lá, faz alguma coisa por você, assim, que você gosta de fazer, que gostaria de fazer mais vezes e não faz porque nem sempre tem companhia. E começa a observar, sabe, esses momentos, assim, tipo, como é que você se sente estando sozinha. Eu tenho um diário, eu mantenho um diário há muito tempo e eu gosto muito de escrever sobre os meus sentimentos e tal. E isso me ajuda muito a crescer mesmo e a me entender um pouco melhor, sabe? Fazer essas coisas, dar esses primeiros passinhos já é muito válido, porque aí a sua companhia ela não vai ser algo mais tão estranho. É que nem, tipo, pensa assim, é que nem você conhecer uma pessoa nova. Você primeiro vai lá, né, tipo, pergunta como é que essa pessoa tá, tenta trocar interesses e, tipo, a partir do momento X ali da conexão, estar em silêncio com essa pessoa ou estar só com essa pessoa passa a ser algo não estranho, né? Não fica mais awkward, fica, tipo, confortável, né? Tipo, ok, essa pessoa tá aqui, ou ela não tá. E é meio que isso que eu aprendi comigo mesma, assim, sabe? Tipo, às vezes eu só quero ficar sozinha e ficar no meu mundo, e pode ser que no primeiro momento você fique, tipo, olhando mais para as pessoas ao seu redor, pensando em como que elas estão te vendo, de tipo, coitada, essa menina tá ali sozinha. Vai chegar um momento que você não vai, tipo, nem se importar com as outras pessoas, que você vai estar com a sua companhia. Então, tipo, é como se, tipo, nada mais importasse, sabe? Você tá ali com você mesma. Minha psicóloga, ela sempre fala, é muito, muito difícil a gente falar assim, eu tô sozinha. Porque quando você fala que você tá sozinha, você invalida totalmente a sua própria companhia. E, tipo, a sua própria companhia é a companhia que você sempre vai ter. É meio que é o relacionamento, o melhor relacionamento que você tem que ter na sua vida, é com você mesma, porque quando não tiver mais nenhuma outra pessoa ao seu redor, você tem que se contentar com você mesmo. Então, eu acho que viajar sozinha engrandece muito, porque você alimenta você mesma de experiências novas, você enxerga as coisas com muito mais vontade, porque não tem ninguém te dispersando, sabe? Você consegue identificar o que você acha bonito, interessante daquilo, o que você não gosta, você vai nos lugares que você tá afim, sem ficar perguntando se alguém tá afim de ir também. Enfim, eu acho que é uma construção, assim como qualquer construção de amizade e relacionamento que a gente tem na nossa vida, o ato de viajar sozinha é algo que tem que ser construído aos pouquinhos e começar fazendo essas coisas, como eu comentei, né? Esses rolês mais tranquilos ajuda bastante. Eu queria lembrar que esse episódio é patrocinado pelo Elsa Speak. Gente, o Elsa é um aplicativo de inglês para quem quer focar na pronúncia. Isso mesmo. Eu fiquei encantada com esse aplicativo porque, além de ele ser excelente, é muito legal de usar. Ele usa inteligência artificial para identificar os seus erros na pronúncia, fluência e entonação e te dá um feedback preciso e detalhado, sabe? Então, assim, tem grupos de sons, aí você vai ter exercícios com palavras, com frases, com diálogos, aí você vai falando, o aplicativo vai analisando, vai ter sons para você ouvir e identificar, vai ter frases para você ler, aí tem a pontuação e você vai acompanhando o seu progresso. É muito, muito legal mesmo. E para quem é ouvinte do podcast, tem promoção, claro. Você pode testar o Elsa por 7 dias gratuitamente, o que eu acho ótimo para conhecer mais da plataforma, para depois decidir se você quer assinar um dos planos. E usando o link que vai estar na descrição do podcast ou acessando lauraperucchi.com
Elsa, você tem até 85% de desconto na contratação de um dos planos. Eu acho que o Elsa é um aplicativo excelente e o custo-benefício é maravilhoso para aquilo que ele oferece. Ele é muito, muito bom mesmo. Se você tá querendo dar um up aí na pronúncia em inglês, usa o Elsa que você não vai se arrepender. Então aproveita e depois me conta. Eu tenho certeza que o Elsa vai dar uma super força para a sua evolução no inglês. Bom, e falando dessa tua nova fase na Alemanha, pra todo mundo que te acompanha foi tipo assim, nossa, do nada ela tá em Berlim. Eu sei que não foi, mas tipo assim, porque tu sumiu por um mês, quando tu apareceu, tipo, oi gente, mudei pra Berlim, vim fazer um mestrado, nananã e tal. Claro que não foi de um dia pro outro, né? A gente sabe. Mas queria que tu compartilhasse como que foi. Quando que tu decidiu? Se teve um momento, né? Que tu falou, tá bom, agora... Eu já sei que tu queria. Mas assim, tá. Chegou a hora, eu vou. Como que foi esse momento? Como que rolou o teu planejamento? Por quanto tempo? E claro também, né? Por que a Alemanha? Antes, na verdade, eu acho que a pandemia, ela fez a gente repensar muita coisa. Né? Assim, no primeiro momento foi um choque, meu Deus do céu e tal, ninguém entendia o que era uma pandemia e tudo mais. 15 dias e tudo vai acabar. Esse vírus. E aí depois que meio que isso passou e a gente começou a entender, tipo, isso aqui é real, né? Vai levar mais tempo do que tava todo mundo pensando. Realmente minha vida parou, meu trabalho parou, enfim. Eu comecei a pensar, cara... Que loucura, né? Uma hora a gente tá, tipo, livre, leve e solta, fazendo o que a gente tá afim e, tipo, não dando o valor disso, porque a gente já tá tão acostumado, né? Aquela coisa de take for granted, né? Que assim, que a gente, tipo, para de dar realmente o valor para aquilo. E o que eu comecei a me perguntar, né? O que eu tô deixando de fazer, às vezes, por causa do outro ou por algum empecilho que eu mesma coloco. E aí uma das coisas que veio muito forte na minha cabeça era, tipo, voltar a estudar. Fazer um mestrado, passar um tempo fora, fazer algo por mim, assim. E eu comecei a pensar também, né, o impacto da pandemia no meu trabalho, e eu comecei a pensar, putz, será que a Michelle de 40 anos, de 50 anos, vai querer continuar fazendo o que ela faz hoje? E se ela não quiser, o que ela vai fazer? Enfim, depois de analisar e pensar isso muito, eu comecei a aplicar para várias bolsas de estudo aqui na Europa, que a Europa é bem legal, tem bastante oportunidade. E entrei num processo seletivo de cabeça, assim, e que quando eu não passei, assim, me destruiu, assim, foi bem difícil. Bom, não vou desistir. Deu 2 meses dessa negativa que eu recebi, apareceu a oportunidade de estudar em Berlim, com uma bolsa de estudos também, e eu pensei, cara, nunca imaginei Berlim, porque quando a gente pensa em Alemanha, a gente pensava ter que saber falar alemão, né? Mas a verdade é que Berlim é tão multicultural que a maioria, né, das universidades particulares, elas oferecem curso em inglês. E a minha faculdade, na verdade, é como se fosse um campus de uma faculdade de Londres, assim. Eu comecei a ficar empolgada com essa ideia e tal, e entendi que, enfim, não era para eu passar naquele primeiro processo seletivo, e Berlim meio que me convidou, sabe? Que me chamou, que caiu no meu colo. Não era uma primeira ideia nem de longe, porque eu realmente não sabia. E acaba que aqui é muito melhor, porque comparado ao destino onde eu queria essa primeira bolsa, que era o Reino Unido, aqui é muito mais barato, né? Ainda tá na parte do euro. O curso em si é muito mais em conta, enfim, teve outras coisas também que acabaram sendo mais positivas aqui do que lá. Toda a ideia do mestrado meio que veio junto com a pandemia, com essa coisa de tipo, quero fazer algo por mim, sempre quis voltar a estudar, quis voltar para a vida acadêmica em algum momento, ou eu tento esperar isso tudo acabar, mas não sei quando vai acabar, ou eu tento e vou mesmo assim. E aí rolou. Deu tudo certo no final. Mas é como você falou, tipo, quem assistiu pensou, uma hora a Michelle tá em Blumenau, maravilhosa, tranquilíssima. Um mês depois ela tira férias, fica um mês fora e aí aparece em Berlim. Mas não, teve todo um processo, porque aí quando você vai estudar fora, enfim, você tem que aplicar para a universidade tem que te aprovar. E aí, processos de visto, cada país tem o seu processo diferente, tem uma comprovação financeira que você tem que fazer, então é todo um planejamento. Eu, ainda bem
que já sabia que em algum momento da minha vida ia querer isso, então eu já tava me planejando, assim, financeiramente, por exemplo, desde a época que eu voltei do au pair, sabe? Voltei do au pair já pensando que um dia eu vou de novo, então preciso começar a me planejar financeiramente agora. E também porque a gente não compartilha absolutamente tudo da vida. Quer dizer, tem gente que eu acho que até compartilha. Mas tu não compartilha absolutamente tudo que tá acontecendo na sua vida em tempo real. Depois tu compartilhou o processo, né? Mas acho que faz sentido também não compartilhar, porque tu não sabia o que ia dar, o que ia acontecer, se tu ia ser aceita, essas coisas todas. Assim como tu passou por um processo super frustrante antes. É aí que eu mudei muito a minha percepção da minha criação de conteúdo também, sabe? Tipo, de tentar viver antes e contar minha história depois, do que isso pra tudo, assim. Tipo, eu tô numa viagem, eu vlogo, eu tento tirar uma foto ou outra, mas eu, tipo, absorver aquilo hoje em dia e depois falar sobre o que eu vivi, o que eu gostei, o que eu não gostei, do que estar em um lugar e ao mesmo tempo que eu quero, tipo, aproveitar ele... eu também ter que ficar preocupada em tirar foto, em falar sobre isso, sobre aquilo, e aquela informação, e quanto custa, etc. Acho que eu tô levando um pouco mais disso pra minha vida hoje em dia. Eu acho que até isso que eu, antes no off a gente tava falando que você falou, né, que eu pareço estar muito mais feliz e tal, mas é porque eu acho que eu tô respeitando muito mais os meus limites, de ter deixado essas coisas em off pra mim, e ter esperado dar certo ou não ter dado, pra mais tarde, tipo, contar sobre o assunto e poder ajudar as pessoas com isso, porque aí eu posso dizer, já vivi, é isso aqui que acontece, do que se eu, tipo começasse a compartilhar durante, e aí as pessoas iam, tá, mas e agora, e agora? E às vezes, é que nem... Vou dar um exemplo que talvez todo mundo vá poder, tipo, entender. É que nem, tipo, a blogueira quando tá grávida e ela compartilha exatamente as semanas que o bebê, que ela tá grávida. Aí chega na semana que tinha que parir, não sei qual é a semana, e aí eu imagino que deve ser um caos, as pessoas perguntando, tipo, e aí, ainda não nasceu, ainda não deu certo, não sei o que, não sei o que. Mano, a menina já tá grávida, sabe? Ela já tá preocupada, não vai encher o saco dela. E é a mesma coisa se, tipo, você compartilha alguma coisa em tempo real, as pessoas ficam, e aí, não saiu ainda? E agora, não sei o que. Por exemplo, eu comentei sobre a cidadania portuguesa. É algo que eu falo, tipo, em entrevista, falo no off, sabe? Mas não é algo que eu tô criando conteúdo ainda sobre. Estou criando no off. Cada passo que eu documento. Mas pra um dia, quando eu tiver minha cidadania em mãos, eu falar, foi, assim que funcionou, assim que eu paguei. Porque eu acho que é muito pra nossa sanidade mental mesmo, sabe? Não, porque daí a gente já tá com ansiedade esperando, e aí tem mais gente junto, botando pressão, e eu acho que a internet hoje em dia tá muito assim, né, é tudo muito instantâneo, tudo na hora, eu quero saber agora, me fala, sabe, e eu acho que vale mais esperar pra compartilhar a experiência inteira do que... E compartilhando pela metade, sei lá, às vezes tem umas coisas também de tipo, não quero que ninguém saiba disso agora, prefiro contar quando acabou, não quero ninguém olhando com outros olhos, sabe? Meio que não superstição. Só pra gente que... E nem só pra gente que trabalha com isso, mas pra quem tá ouvindo também, já deve ter sentido isso. Tipo, não vou contar isso pra meus parentes agora, porque vão botar invejinha em cima. Ou não vou contar pra fulana de tal, porque... é isso, é a mesma coisa. Só que aí, imagina, né? Se for com alguém que trabalha com isso, compartilhando pra, tipo, sei lá, 100 mil pessoas da Pitaco. É complicado. Sim. E aí, tu comentou sobre esse negócio, né, da cidadania portuguesa. Não vou ficar fazendo FAQ agora sobre isso. Mas, assim, essa tua mudança pra Alemanha, né, o mestrado, tu falou que sempre quis morar fora. Tu meio que casou todas essas coisas. Eu sei que tu também, no final, vai ter um negócio de poder trabalhar e tudo mais. Eu lembro que eu vi um vídeo teu que falava sobre isso. Então, tipo assim... Todas esses teus planejamentos, essas tuas escolhas são pra te, de alguma forma, concretizar esse plano que tu tinha de morar fora. Porque não é só tipo assim, não, eu tô aqui só pra fazer o mestrado, eu vou voltar pro Brasil. Não é esse o plano, né? Primeiramente não é. Se acontecer, paciência. Mas a ideia é continuar. E meio que até o lance da cidadania portuguesa é algo que também, tipo...
Ai, é muito louco, porque as coisas acontecem e a gente às vezes não entende muito bem. Mas foi de novo, por causa da pandemia, eu tava pensando, caraca, como é que eu posso morar em outro lugar? Comecei a criar minha árvore genealógica, do nada. Ah, tu nem Absoluto sabia? nada, falei com uma... Não sabia de nada. E aí eu pensava, cara, mas Alves de Souza... Aí eu pensei, Alves, Pedro Álvares de Cabral. Não é Alves, é Álvares. E aí eu comecei a tentar, tipo, e aí, meu Deus, de onde vem Alves? De onde vem Souza? Comecei a criar a árvore genealógica toda. Falei com uma amiga minha, advogada, e ela falou, olha, Michele, tem esse processo aqui e tal, a gente pode descobrir se você tem direito e tudo mais. Descobri que veio um cara lá em 1500 pro Brasil, um judeu de Portugal, foi expulso do país, porque lá o país era majoritariamente católico, não queria judeus, expulsou todo mundo, uma parte foi pra Irlanda, outra parte foi pros Estados Unidos, outra parte foi pro Brasil. E esse cara se casou com uma índia em Florianópolis, olha que loucura, menina. Gente. E aí eu fui pegando tudo e fui encontrando 1000 histórias, assim, é sensacional. Aí chegou até mim. E agora eu sei que eu posso tirar uma cidadania. Então, estou nesse processo, sabe? Mas foi uma coisa que, tipo, caiu no meu colo de novo, assim. Tipo, eu, claro, fui procurar, fui pesquisar, fui tentar entender. Eu acho que é isso, assim. Tipo, não deu uma coisa certa, vamos lá, vamos tentar fazer plano B, plano C. E eu fui meio que tentando todas as possibilidades até encontrar algo que fizesse sentido, assim. Então, no melhor dos casos, eu vou terminar o meu mestrado, até lá minha cidadania vai ter saído, posso me manter na Europa por mais tempo, sabe? Mas a Alemanha também é muito boazinha. Você pode trabalhar enquanto você estuda, se for no ensino superior, mas após o mestrado, eles também te dão mais 18 meses para você tentar conseguir um emprego. Então, Sim. É um visto aí de pelo menos 3 anos, sabe? Então, enfim... Eu tenho que te fazer uma pergunta. Tu tinha um relacionamento no Brasil, um casamento, né? Hoje vocês não estão mais juntas. Vocês conversaram sobre isso? Vocês, tipo assim, vocês não tinham planos similares? Foi pensado de, tipo, ela ir junto ou não? Como foi essa negociação de vocês? E como foi pra ti perceber que não fazia mais sentido? Eu tinha um relacionamento de 7 anos e... Que começou no au pair. Que começou no au pair, que teve um relacionamento à distância, 1 ano e pouco à distância quase e tal. Pois é, menina. Então, acho que relacionamentos à distância podem dar certo sim. As pessoas sempre perguntam isso. Acho que dá, pode dar. Mas as duas pessoas, né, as duas partes têm que estar, tipo, dispostas Claro. a ter um relacionamento à distância. Mas o que aconteceu foi que depois de algum tempo... E eu acho que isso é até comum acontecer na maioria dos relacionamentos, mas no meu aconteceu um pouco mais só depois de muito tempo começou a me deixar incomodada, que foi sem querer, querendo, abrir mão de algumas coisas minhas, assim, sabe? Tipo, a gente deixa de ser só um indivíduo e pensa bastante no outro, e enfim. E eu fui criando também coisas que me deixavam mais enraizada no Brasil, tipo... apartamento, carro, pets, etc. E aí eu achava que era isso, entendeu? Beleza, né? Esse é o rumo que minha vida tomou. Aí, de novo, pandemia. Pandemia me fez pensar demais. Eu não sei como foi pra ti, não sei como foi pra quem tá ouvindo, mas o tanto que eu chorei em posição fetal, escrevi no meu diário e analisei a minha própria vida, eu sei lá. Nossa, foi terapia. Uma coisa muito louca. Haja terapia. E aí eu comecei a pensar, assim, né, em tudo que será que eu tava num momento da minha vida que eu gostaria de estar? Será que é isso mesmo? Será que era ficar num relacionamento, morar no mesmo lugar e viver aquilo que eu já tava vivendo, que não era ruim de forma alguma? Aí eu comecei a pensar nisso tudo. E me percebi, né, que muitas vezes eu não tinha tomado ainda essa atitude de ter ido de vez pra fora e tal, porque eu tava muito esperando pelo outro. E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, eu queria muito fazer um mestrado no exterior, não estou pedindo a sua autorização, só tô te informando. Mas ela é um anjo, assim, ela falou, não, tudo bem, acho que é isso, você precisa disso, tipo, você é do mundo, vai e a gente vê o que acontece. Mas chegando aqui, eu meio que vi que, na verdade, o
que eu queria era estar comigo, assim, sabe? Tipo, de novo, era, tipo, reconciliar a minha relação comigo mesma e viver isso tudo aqui do meu jeito. Tipo, eu criei a minha Berlim, assim. A Berlim, pra mim... A minha Berlim é diferente da Berlim de todo mundo, assim, sabe? Tipo, a Berlim é a mesma cidade, mas cada um... Assim como Nova York pra você, né? A gente se apega em determinadas coisas e cria as nossas rotinas e tal. E aí, quando eu percebi que eu não queria dividir isso que eu tava vivendo com ninguém mais, eu queria que isso fosse meu, eu falei, tem alguma coisa aí. Aí eu levei pra terapia e descobri que não queria mais estar em um relacionamento. E aí conversamos e, enfim, a gente se fala até hoje. Ela me mandou vários vídeos das minhas gatas, porque ainda estão no Brasil. A gente conseguiu ter um término bem tranquilo, assim. Acho que é muita empatia, sabe? Ela entendeu o meu lado, eu também tentei entender a situação que ela tá vivendo. E aconteceu, assim, e foi tranquilo. Mas eu acho que, enfim, exigiu muita coragem da minha parte. Mas também parar de pensar tanto no outro e pensar um pouco mais em mim, assim, sabe? Tipo, Sim. Ficava assim, será que eu tô sendo egoísta demais? Mas não, eu acho que em muito tempo, pela primeira vez em muito tempo, eu, tipo, tava pensando em mim, tava fazendo algo por mim. E depois que eu fiz, eu sinto cada vez mais que eu fiz, tipo, o que eu deveria ter feito, sabe? Tipo, eu não me arrependo de nenhuma forma e eu acho que eu tô feliz com a minha decisão. E as decisões, elas, tipo, são difíceis, né? Tipo, toda mudança é muito difícil e tal. Cara, quando é pra ser, tipo, você vai ter certeza, você vai ter aquela certeza, assim, interna de, tipo, caraca, era isso que eu precisava, sabe? Eu peguei uma passagem, não é nem uma frase, né? Porque são várias frases. Uma passagem no teu Instagram sobre a tua mudança que eu achei muito profunda. E eu vou ler aqui e eu queria que tu comentasse um pouco desse teu momento atual. Eu vou ler primeiro. Diz assim, abre aspas, não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre o que eu quero viver com essa nova experiência, quem eu quero me tornar, de que forma eu espero evoluir. Todo dia eu tenho a forte certeza de que eu fiz a melhor escolha, de que eu tô verdadeiramente feliz e empolgada com tudo que já está acontecendo e ainda vai acontecer. Não é fácil. Sim, bate o medo. Mas é isso que me movimenta, sabe? É esse frio na barriga, a sensação de borboletas no estômago que me faz me sentir viva. Eu não quero deixar as oportunidades passarem. Eu não quero pensar e ser. Eu quero ir lá, ver, viver e fazer. Tcharam! Michelle Alves, 2021. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, porque é muito intenso. Eu acho que né, quem te acompanha e viu essa tua mudança, eu acho que sente isso também. Só que eu não sou a Michelle, eu não sei traduzir isso. Eu queria que tu falasse um pouco desse teu momento atual e do que tem mudado em ti, as transformações, enfim. Ai, Laura, meu Deus, menina. Eu lembro de escrever esse texto na frente na Ilha dos Museus, aqui em Berlim, que é um dos meus lugares preferidos, assim, dias de sol é maravilhoso, tem sempre um artista de rua e tal. E aí eu lembro que eu olhei pro lugar onde eu tava e falei, cara, é isso, sabe? Tipo, de verdade, living my best life, assim, eu achei que, tipo, em outros momentos da minha vida eu tava, tipo, completa, mas hoje eu me sinto não completa, mas a fim de estar buscando isso, assim, e tipo, sabendo que estou na direção certa. Eu acho que é muito do que eu tava falando antes, né, de eu finalmente tá fazendo alguma coisa por mim, assim, e como isso me deu um gás, como eu percebi que, e não só diz respeito a relacionamento e tal, mas ao meu trabalho, sabe, eu consegui dar um slowdown, assim, eu consegui dar uma desacelerada estando aqui, eu consigo daqui estar focando nas coisas que realmente fazem sentido pra mim. Então eu acho que esse é o voltar pra mim, é o ter coragem de fazer por mim, assim. Uhum. Quando eu falo que, tipo, não é sobre o outro, sabe, não foi porque eu tinha um relacionamento que não deu certo, não foi porque, sei lá, eu quis deixar minha família, de forma alguma, não foi porque eu, enfim, fiz escolhas no meu trabalho que me trouxeram até aqui. Não, sempre foi por causa de mim mesma, sabe? Tipo, é isso que a Michelle quer viver no momento. Acho que foi a primeira vez que eu parei de ficar pedindo
a opinião dos outros sobre as minhas decisões, assim. E fiz por mim, assim, sabe? Tipo, as minhas amigas souberam quase que no mesmo momento que a minha mãe soube, que foi, tipo, um mês antes de embarcar. Quando eu entrava nesse assunto, eu não pedia, tipo, a opinião, eu só falava. Porque eu tava querendo muito, tipo, é isso que eu quero, sabe? Eu não quero ouvir o que você tem pra me falar. Você pode falar qualquer coisa, eu quero fazer isso. E quando eu falo que dá medo, é porque dá muito medo. Dá muito medo, assim, tipo, qualquer mudança, né? Deixa a gente com o pé atrás e faz a gente repensar se tá fazendo a coisa certa. Eu cheguei aqui, a primeira semana foi muito difícil. Eu fiquei me perguntando várias vezes se eu tava fazendo a coisa certa e tudo mais. Mas aos poucos o universo, ele vai te mostrando que você tá no caminho certo, ele vai te apresentando. Tenho amigas incríveis, eu tô criando uma rede de apoio muito legal aqui. Então tudo isso vai acontecendo e aí você pensa, eu precisava fazer essa mudança, sabe? Eu precisava fazer esse movimento na minha vida pra eu estar onde eu tô hoje. Não foi fácil, mas que bom que eu tive coragem, que bom que eu vim, que bom que eu fiz. É isso que eu quero continuar fazendo, assim, pensando muito em mim. Eu acho que isso é muito legal da gente falar, porque durante toda a nossa vida a gente foi ensinada de que tem que pensar no outro, de que tem que, né, amar o próximo, e tem que não sei o quê. E sim, você pode, não faça mal pra ninguém, por favor, não seja essa pessoa. Mas e sobre a gente, sabe? Tipo, e sobre você pensar no que você tá afim, se agradar também, não querer ficar agradando todo mundo o tempo todo. Poucas pessoas falam sobre isso, assim. E aí eu acho que a vida meio que foi me mostrando de que era hora de eu tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas. E acho que eu tenho a maior prova de que quando a gente faz isso, a gente realmente se sente, tipo, completamente segura do que tá vivendo e com coragem de continuar tentando e sabendo que, tipo, este é o momento, este é o lugar que eu preciso estar agora, sabe? Nossa, incrível. Eu tava aqui pensando se tinha mais alguma coisa pra te perguntar, mas eu acho que não. Acho que tu fechou com chave de ouro. Queria te agradecer por ter compartilhado a tua história, a tua trajetória e inspirado as pessoas que estão escutando. A maioria são mulheres, então espero que inspire muitas delas e quem às vezes tá aí, né, não sabe se faz ou se não faz algo. Eu acho que é muito importante isso que tu falou de olhar pra si, de se perguntar, né, o que eu quero, não o que o outro quer, o que a minha mãe quer, o meu marido quer, a minha esposa quer, o meu filho quer, né, que é muito fácil a gente se esquecer da gente no meio dessa loucura da vida. É demais. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma mulher maravilhosa, que ela foi casada por 24 anos com o meu pai. E na época que ela foi casada, ela deixou, né? Isso ela me fala, assim, que ela deixou de fazer muita coisa. Por causa de um casamento, porque ela tinha um marido, porque na época dela, principalmente, tipo, mulher casada não fazia isso ou aquilo, enfim. E aí, quando eles, né, se separaram, ela me falou assim, eu era adolescente, mas eu levo pra minha vida toda. Nunca deixe de fazer alguma coisa que você queira muito por alguém. É isso, sabe? Tipo, uma hora você não tá mais com aquela pessoa, e pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser mesmo a sua mãe que te peça alguma coisa pra você não fazer e você tá afim de fazer, enfim. É não deixar, tipo, que a vontade do outro sobressaia as suas, sabe? É você acolher suas vontades, entender elas e dar valor a isso. A gente tem que confiar na gente e é isso, sabe? Temos nós Sim. mesmas e só, basicamente. Então eu levo essa frase dela sempre, assim, na minha vida. Eu sempre falo, quando eu começo a, tipo... tô tentando agradar muito o outro, tô fazendo muito isso pelo outro e tal. Eu paro, penso, falo, putz, será realmente que eu quero fazer isso? Ou será que eu tô fazendo isso só por causa da outra pessoa? E aí eu volto, né, minha mente, me pergunto, tipo, será? E aí eu tento dar mais voz à minha própria voz e aos minhas próprias vontades do que a do outro. Sim, coisas que a sabedoria da maturidade traz pra gente, né? De conseguir ter esse discernimento de se perguntar, porque por muitas vezes a gente faz as coisas só no automático, sem nem se questionar por que tá fazendo.
Enfim. Exato. Vou deixar o Instagram da Michelle na descrição do podcast. Lá no perfil dela tem todos os links do canal. Devore o conteúdo dela, que tem muita coisa bacana. Quem tá pensando em fazer intercâmbio, estudar fora, quem pensa em fazer au pair, vão lá, porque é a enciclopédia, tem tudo lá. Deem uma olhada e mandem mensagens pra Michelle também. Falem que vocês escutaram o podcast. Mandem mensagens pra mim, falando o que vocês acharam. Então, muito obrigada novamente por tu ter compartilhado. Obrigada a você. Vamos aguardar o conteúdo da cidadania portuguesa. Não podia perder a piada. Mas com certeza, daqui quando sair, pode ser que leve um tempinho, mas quando sair vai estar lá tudo no canal certinho. Inclusive pra ajudar quem vai querer fazer o mesmo. Sim. Obrigada, Laura, pelo convite. Obrigada, Michelle. Então, vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!